Olá, seja bem-vindo ao Carro e Técnica. E estamos aqui mais uma vez para trazer mais uma dica de um problema numa Saveiro, um veículo, o motor não entrava em funcionamento. Então, era um problema de chicote elétrico, ok? Mas que enganou um pouco, tá certo? No início, porque é um teste que é muito importante se fazer, que é o teste de continuidade do chicote, e ele passou, ele foi aprovado. Então, quando se testou a continuidade, fez toda a avaliação do chicote, então não indicou alteração alguma, ou seja, não demonstrou resistência no circuito, tá certo? Mas foi muito importante fazer uma segunda avaliação, que também também se torna uma avaliação do chicote, que é a avaliação de tensão de alimentação elétrica, tá certo? Então, o primeiro passo que nós devemos fazer para fazer uma avaliação de um componente ou de uma unidade de comando, tá certo? É a tensão de alimentação daquele determinado componente. Mas tem um porém nesse caso específico, desse CKP, que ele funciona com duas alimentações, com dois 5 volts. Duas alimentações não, com dois 5 volts. Então, dos 3 fios desse sensor, um é a alimentação elétrica do sensor, o outro é a tensão de referência, tá certo? E o outro é o massa. Então, no pino 1, a alimentação tem que ser de 5 volts, que é a alimentação do sensor. No pino que tem o segundo 5 volts, a tensão de referência do circuito medidor da unidade de comando, porque nesse caso, o sensor Hall desse veículo ele funciona como um comutador, como um interruptor eletrônico. Então, o que ele vai fazer? Na hora do funcionamento, ele vai pegar esse sinal que está sendo gerado pela própria unidade de comando para o circuito medidor, ele vai comutar ele a massa, tá certo? Então, por isso que nós encontramos dois 5 volts. E o outro fio é o aterramento. Então, no momento da medição, então como tinha 5 volts, então levou-se a acreditar que aquela era a alimentação do sensor, tá certo? A alimentação elétrica do sensor. Só que os 5 volts que estavam chegando lá da forma certa, tá certo? Com o valor correto, era a tensão de referência. Então, quando se foi verificar a tensão de alimentação no pino 1, existia uma queda, certo? Uma queda de tensão. Então, como eu citei no início, o teste de continuidade foi aprovado, mas tem um porém, que nós vamos mostrar aqui no DiagWeb. Quando nós abrimos o diagrama elétrico, nós vamos ver o porquê que foi possível, fazendo uma avaliação do outro circuito que esse mesmo pino da unidade de comando alimentava, chegava a tensão certa, e no sensor de rotação, no CKP, a tensão chegava de forma irregular, ou seja, chegava com uma queda. Ok? Então, caracterizou um problema no chicote elétrico, ok? Na parte que faz a ligação, né, que faz a alimentação apenas do CKP. Então vamos abrir aqui o DiagWeb para a gente ver como foi que a gente chegou a essa conclusão, fazendo análise através do diagrama elétrico. Bom, então vamos aqui selecionar, buscar o veículo aqui de forma passo a passo, né? O veículo a Saveiro. Selecionamos já a marca do veículo. Como ela é anterior a 2013, então vamos aqui buscar em os diversos sistemas que temos aqui, injeção eletrônica, o assunto é o diagrama elétrico, fabricante Bosch, selecionar o motor aqui para ir mais. Bom, então nós temos aqui Saveiro 1.6, 8 válvulas, injeção eletrônica Bosch ME7.5.30, ok? Só clicar aqui para a gente subir um pouco aqui. Então nós temos aqui sensor de rotação em ponto morto superior, CKP. Ok, CMP logo aqui embaixo, conjunto medidor de densidade. Bom, mas nós vimos aqui o fio verde. Okay? O fio verde, alimentação no pino 1 da tomada do sensor. Ok? Então o fio verde sai do pino 55 da unidade de comando, vai para o pino 1. O fio de sinal no 53, ok? O fio branco, certo? Pino 2 do conector
do sensor vai para o 53. Esse vai ser onde vai chegar a tensão de referência, ok? Quando nós testamos aqui na tomada do sensor, tá certo? Nós vimos que chega uma tensão de 5 volts também. Então, tem os 5 volts aqui, 5 volts aqui. Como já citado anteriormente, aqui a tensão de alimentação, aqui vai ser a tensão de referência, que vai ser comutada a massa. E aqui é o massa do sensor, certo? Alimentação negativa. Bom, então, na tomada aqui, chegava apenas 3,17 quando verificado com o voltímetro. Tá certo? Então, sempre verificar com o voltímetro. Existem alguns dispositivos aí novos, relativamente novos, em que ele também mostra a tensão de alimentação, certo? Mas, nesse caso aqui, ele estava mostrando, ele, digamos, enganou o técnico, porque ele mostrou uma tensão próxima à tensão de 5 volts. Quando foi verificado com o voltímetro, aí sim mostrou a tensão certa, que era de 3,17 volts. Então, muito abaixo do necessário para o componente funcionar. Então, nesse ponto chegava a 3,17, mas avaliando aqui no diagrama, tá certo? Nós vimos que o mesmo pino, tá certo? Alimenta o DBI, no que diz respeito aos sensores de posição da borboleta, ok? Então, no pino 2 também, certo? A origem é o mesmo pino da central 55. Então, quando a gente sugeriu verifique quanto está chegando de tensão no pino 2. Então, no pino 2 chegava 5 volts, certo? Então, se o pino de referência, de saída da tensão, tá certo? É o mesmo pino, e no 2 ele chega a 5 volts, e no pino do sensor, do CKP, chegava apenas 3,17, então isso caracterizava o quê? Um problema no chicote. Certo? Então, quando foi isolado esse fio, quando o técnico ele isolou o fio e fez uma ligação em paralelo para fazer um teste, a alimentação chegou correta e então o problema foi solucionado, o veículo entrou em funcionamento. Por quê? Porque agora o CKP estava com a alimentação certa. Então, o trecho, certo, do fio que estava com problema, que sai lá do 55 da unidade de comando, era apenas o trecho, né? Ele vem um fio só e ele bifurca, então ele desvia, ele se torna roxo no meio do caminho, né? E quando ele bifurca, ele vai para o TBI, e lá chegava os 5 volts correto. Então, entre a unidade e o TBI estava ok. O trecho entre o nó de derivação e o sensor é que estava com problema, e passou no teste de continuidade. Tá certo? Não indicou alteração de resistência, qualquer tipo de alteração. Tá certo? Então, quando a gente faz todo o passo a passo, faz o diagnóstico correto, o procedimento, faz uma linha de raciocínio certo, e com a aplicação do equipamento correto, né, e com um diagrama confiável, que é essencial para quem trabalha com eletricidade, no nosso caso, e é a realidade de todos os profissionais de todas as áreas hoje em dia, com logicamente, algumas exceções, mas na maioria das vezes, boa parte das vezes, hoje cada vez mais você vai ter a necessidade de ter esses conhecimentos, certo? Da eletricidade, das grandezas, do equipamento, como aplicar o equipamento da forma correta e utilizar o diagrama elétrico para poder, que é o mapa que vai te orientar como é que você vai checar, como você vai, por onde é que você vai fazer a análise do chicote elétrico do veículo. Então, quando foi verificado, foi feita essa avaliação, então justificou-se o porquê e estava vendo uma queda de tensão só em um ponto. Então, pessoal, essa é a dica que nós queríamos deixar para vocês, a avaliação desse defeito, tá certo? Que nós ajudamos a solucionar. Parabéns para o Iderley, que é o profissional que estava lá na frente de batalha lá com o veículo e conseguiu chegar à solução, tá certo? E ter sucesso no seu trabalho. Pareceu ser um problema ligado à unidade de comando motor, e isso é um caso, né? um dos grandes motivos que levam muitos profissionais, certo? Muitos técnicos automotivos a encaminharem unidades de comando, módulos de controle do motor ou qualquer outro tipo de sistema para enviar para técnicos da área de eletrônica, de reparo de unidade de comando.
quando muitas vezes o problema está no veículo e por falta dos conhecimentos de aplicação do equipamento correto, de leitura do diagrama elétrico, né, de avaliação do chicote, tá certo? Então isso leva a diagnósticos equivocados e, consequentemente, o profissional ele vai perder tempo e dinheiro, porque envia o veículo ou o módulo para uma avaliação quando o problema está no veículo, ok? Então, o conhecimento correto, a aplicação da ferramenta correta, um bom diagrama elétrico que é essencial para o nosso trabalho, sempre foi desde a introdução cada vez maior da eletroeletrônica nos veículos, então um diagrama confiável, ok? Uma plataforma de qualidade e, acima de tudo, o conhecimento correto, conhecimento técnico correto, para que você chegue ao seu diagnóstico da forma mais rápida possível, garantindo assim a produtividade e tendo a sua remuneração satisfatória e justa, não é isso? Então, espero que você tenha gostado. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, convido você. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, isso é muito importante para a gente, para o nosso trabalho. Conheça o nosso site, o nosso blog carretecnica.com.br, caso ainda não conheça. E lá você vai ter acesso às nossas redes sociais. Se você gostar de seguir, né, e quiser seguir a gente, então está feito o convite. Então, sucesso, espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo, que já está sendo elaborado. Então, até lá, forte abraço.